Melhorou? Massa! Olha minhas alunas aí, maravilhosas, lindas! Que saudade! Eu quero mais curso! Gente, saudade dessas aulas semanais também. Semana passada a gente fez na terça, né? Mas nossa aula é nas segundas, 9h05 da noite. Um pouquinho atrasada aqui hoje. Eba, vamos lá que tem bastante conteúdo aqui hoje. Gente, bem-vindas à nossa aula, para quem está assistindo o replay também. Hoje a gente vai falar sobre como lidar com uma crise emocional no período menstrual da mulher, tá? E por que a gente vai falar disso? Porque eu passei por isso agora, final de semana. Quem me acompanhou nos stories aí viu. E eu resolvi fazer essa live hoje sobre isso. Sobre esse tema, né? E a gente falar sobre como que a gente lida com isso. A gente passa por isso todos os meses, né? E será que a gente precisa passar por crises todos os meses? Então, como que a gente olha para isso com um outro formato, sem ser necessariamente olhando como uma crise? Como que a gente lida com esses sentimentos? Como que a gente lida com essas emoções? E melhor, e mais, o que a gente pode fazer na prática para lidar com esses momentos, né? Quem me conhece ou quem me acompanha aqui há mais tempo sabe que eu gosto de trazer esse viés prático, tá bom? Existe o conhecimento, mas a transformação ela só acontece quando ela vem para a prática, quando o conhecimento vem para a prática. Se a transformação ficar só no campo do conhecimento, não existe transformação. Então, a gente precisa trazer para a prática e trazer para a prática de uma forma simples, que a gente consiga fazer. A gente já tem tanta coisa que complica o nosso dia a dia, que traz desafio para o nosso dia a dia. Então, vamos trazer as coisas agora de forma prática para que a gente consiga aplicar e saber lidar com essas situações. Então, é sobre isso que a gente vai falar aqui na live de hoje, tá? E aí, eu queria que quem tá ao vivo aqui colocasse aqui pra mim como que é pra você. Você identifica no seu dia a dia, e se você tá assistindo o replay, depois me manda um direct também que eu quero saber. Você identifica no seu dia a dia que você tem algum pico de emoção, algum pico emocional, de alguma sensação, de alguma coisa que vem pra você e que te dá vontade de chorar, e que às vezes te dá vontade de chutar tudo pro alto, e que às vezes te dá vontade de... Não vou falar o palavrão aqui, mas enfim, te dá, sabe? Ou que você quer ficar no seu canto, que você quer ficar, tipo, super reprimida, quietinha, encolhida, enfim. Você passa por isso? Como que é isso pra você? Como que você lida com essas situações? O que você faz nesses momentos? Será que você está sabendo lidar com isso? Você está reagindo a isso? Ou você está acolhendo isso? Como que você está lidando com essas questões? Você está olhando para isso ou você está descontando isso nos outros? O que você está fazendo com isso? Então vamos falar aqui sobre isso e compartilha comigo. Eu vou gostar de saber, tá bom? E Andressa, por que você trouxe esse tema, né? Gente, semana passada eu tava lendo um livro, que é um livro que eu terminei agora, que é O Poder do Agora. Se você ainda não leu esse livro, leia, tá? E eu tentei ler esse livro em 2018. Olha só, em 2018. Eu comecei e parei, eu não continuei. E aí eu recomecei a ler ele no mês passado e terminei ele. E nesse trecho do livro, ele estava falando sobre o período menstrual da mulher, né? Que esse período faz parte do ciclo da mulher, faz parte do ciclo feminino. E esse período é um período onde a mulher, ele vem historicamente associado a um sofrimento. É como se a mulher estivesse sofrendo naquele período, né? E aí o que acontece? Ele estava trazendo essa questão do sofrimento como... Primeiro, ele falou o seguinte: por que isso é um sofrimento se isso faz parte do ciclo natural da mulher? Então, o que ele estava querendo trazer é que,
para eu transformar isso de um sofrimento para algo onde eu trago o resgate do meu poder interior, do meu poder de mulher, do meu poder cíclico, dessa fase cíclica que eu tenho, eu transformo isso, para eu transformar isso, esse sofrimento nesse poder interior, eu preciso acolher isso que está acontecendo, entender isso que está acontecendo para poder transformar. Então foi isso que eu li nesse trecho do livro na semana passada. E aí o que aconteceu? Eu vim aqui na semana passada, compartilhei nos meus stories um insight sobre essa leitura que eu fiz, né? Falando disso, de a mulher parar de olhar para isso como sofrimento, se colocar no papel de vítima e saber como lidar com isso, como acolher isso para transformar isso e conectar com o seu poder de mulher, tá? E eu vim aqui e falei sobre isso nos meus stories. E isso me virou um insight, né, naquele dia. Porque eu falei, caramba, é isso. Eu sei que eu passo por esse ciclo. Então, como que eu passo por esse ciclo de maneira elevada, respeitando o meu ciclo, mas ao invés de me colocar no papel de vítima do sofrimento, potencializar as minhas virtudes de mulher por viver isso, por ser algo da minha natureza. E beleza. Aí o que aconteceu? Eu sempre falo isso para as minhas alunas do Theta Healing, né? Que quando você identifica um comportamento e você decide mudar esse comportamento, você decide transformar isso dentro de você, o que acontece? O universo, sabiamente, ele tá o tempo inteiro trabalhando para te ajudar no teu processo de evolução. Então ele vai fazer o seguinte: ah, legal, você aprendeu isso, então agora eu vou trazer um teste para você colocar isso em prática. Agora eu vou trazer aqui um testezinho para que você pratique isso que você acabou de aprender. E foi isso que aconteceu comigo. O que aconteceu comigo? A minha menstruação veio no final da semana passada, foi 3 dias atrás. 3 dias atrás, hoje é segunda, foi na sexta, se eu não me engano. Eu tenho na minha mandala ali anotado, mas acho que foi na sexta. E eu tenho sempre um período de introspecção quando eu passo por essa fase, né? Então podem ver, sempre perto do meu período menstrual, eu fico mais sumidinha dos meus stories. Por quê? Porque é um período que eu gosto de ficar quietinha, é um período que eu tenho essa necessidade de introspecção. Então eu até apareço aqui nos meus stories, mas eu apareço mais com um texto, eu apareço mais com uma foto, eu apareço mais com mensagem e apareço menos falando. Por quê? Porque eu respeito esse meu ciclo, que é o meu acolhimento, tá bom? Então isso foi uma parte de mim que eu transformei e que eu aceitei e que antes eu me cobrava muito, né? Porque o meu trabalho tem muito do interagir aqui com você, de trazer valor, de trazer conteúdo para você. Só que eu também preciso me respeitar, respeitar a minha essência, respeitar aquilo que está acontecendo comigo naquele momento. E aprender a respeitar os meus ciclos foi uma transformação muito grande para mim, para sair dessa questão da autocobrança e de pura e simplesmente me compreender. Só que sair de um papel de vítima onde... é porque eu tô com desejo de introspecção que eu vou deixar de gerar valor? Não, não vou deixar de gerar valor. Como que eu gero valor de outra forma, respeitando esse meu desejo de introspecção? Então eu vi que ao invés de eu aparecer falando, eu podia aparecer com texto, eu podia aparecer com uma foto, com uma mensagem, mas sem necessariamente estar falando. Então eu adapto, eu transformo isso, tá? E aí o que aconteceu? No sábado... eu fiz uma prática de yoga que era com muita expansão do coração. Então, asanas, posturas de expansão do coração, que você abre muito essa região aqui para expandir o coração. E expandir o coração é um ato de coragem, porque é você tirar a sua armadura, né? Tô aqui fechadinha, eu vou tirar a armadura e vou me abrir. E vou abrir a minha essência, vou abrir a minha verdade e vou abrir isso para o mundo. E aí, o que acontece? Eu comecei a sentir eu já estava a semana inteira com emoções à flor da pele. E a gente teve eclipse também, que mexeu muito com essa energia de todo mundo. Lua cheia, que mexe muito com essa energia também. E eu tava com
um turbilhão de emoções aqui dentro. E no sábado, como eu comecei a praticar na yoga a expansão do cardíaco, essas emoções começaram a vir. E no final da aula, eu comecei a chorar desesperadamente. Eu comecei a chorar, tipo, muito. Só que olha o que aconteceu. E aqui eu vou começar a trazer para você elementos e práticas e coisas que você pode fazer no seu dia a dia quando você passar por essa situação, por uma crise emocional. O que você pode fazer para lidar com isso de forma positiva, para você lidar com isso de forma construtiva, tá? Então, o primeiro elemento que eu quero te trazer é: todas passamos por isso. Não é só você. Não é só você. Eu também passo por isso. Não é porque eu venho aqui e gero conteúdo para você que eu não passo por isso. Não é porque eu atendo como Theta Healer que eu passo por isso, que eu não passo por isso. Não é porque eu sou instrutora de Theta Healing que eu não vou passar por isso. Eu também passo por essas questões. A questão é como que eu lido com essas questões e como que eu uso as ferramentas que eu tenho de autoconhecimento para lidar com essas questões. Mas você não tá sozinha. Aqui também acontece isso. E a gente precisa parar de achar que é só com a gente que acontecem as coisas. E começar a se abrir, expor a nossa vulnerabilidade para falar com aquela mulher que está do nosso lado, passando pelas mesmas coisas que a gente. E que às vezes a gente não sabe só por não falar, por não compartilhar, por não se abrir, por ter medo de expor vulnerabilidade, por ter medo do julgamento, por achar que, o que aquela mulher vai pensar se eu falar que eu tô passando por isso? Só que ela tá passando pela mesma coisa que você, num contexto diferente. Então, o que eu quero trazer aqui, a primeira coisa é isso, sabe? É essa quebra de tabu, de que um é melhor que o outro, de que, não posso falar disso com essa outra mulher. Não, a gente, mulheres, temos que compartilhar isso pra gente se ajudar a se empoderar, pra gente se ajudar a resgatar esse nosso poder feminino, esse poder da mulher. A terra é Gaia, é o feminino, tá clamando por essa força do feminino, esse resgate do feminino. E eu vou começar a trazer muito mais isso aqui. A gente resgatar esse feminino que tá dentro da gente. Então esse é um primeiro ponto, tá? Faz sentido isso pra você? Manda coraçãozinho aqui pra mim se faz sentido isso pra você. Massa, legal. Vamos lá. E aí, o que aconteceu? Quando eu comecei a chorar no sábado, a minha mente... Gente, na hora eu comecei a chorar e eu tava numa posição de... No final da yoga, a gente faz o Shavasana, que é a postura de entrega, de relaxamento. Depois do Shavasana, a gente deita em postura fetal. Por quê? O Shavasana é uma postura de morte, de entrega total. Depois eu entro numa postura de fetal e aí eu vou renascer. É o renascimento. Então é assim que a gente finaliza uma prática de yoga. E aí eu tava ali naquela postura fetal e comecei a chorar. E aí a minha mente, na hora que eu comecei a fazer isso, a minha mente falou assim: levanta daí, para de chorar, porque você tem um monte de coisa pra fazer. E você tem que fazer essas coisas, então para de chorar. A primeira coisa que minha mente falou. E aí eu quase levantei. Eu cheguei a sentar no meu tapetinho, pra depois levantar. E eu falei, não, cara, eu tô fugindo de olhar pra esse sentimento. Eu tô fugindo de olhar pra isso que tá aqui dentro de mim fervilhando. Eu tô fugindo de olhar pra isso que tá borbulhando aqui dentro. E se eu fugir de olhar pra isso, como que eu vou fazer as coisas que eu tenho que fazer? Em que estado de consciência e de energia eu vou trabalhar? Como que eu vou me relacionar com as pessoas no meu dia a dia com tudo aquilo dentro de mim? Eu não vou conseguir dar o meu melhor. Eu não vou conseguir ser quem eu quero ser. Eu não vou conseguir performar da forma que eu quero performar. Entende? Só que por que eu percebi isso? Autoobservação constante. Eu falei muito sobre isso com as minhas alunas no curso de Theta Healing.
que eu falei o seguinte: agora que você está trazendo um novo conhecimento profundo para dentro de você, é você estar em autoobservação constante para perceber o que está passando na sua mente, o que está passando dentro do seu coração. Isso é você trazer comprometimento e consistência para o seu processo de autoconhecimento. Esse é um comprometimento que eu tenho comigo, essa autoobservação. Então, naquele momento, quando esse pensamento veio da fuga do meu sentimento, daquilo que estava acontecendo dentro de mim, automaticamente eu olhei para isso e falei: não, para. Então, essa é a primeira coisa que eu quero te trazer, a primeira dica, anota aí. O primeiro passo é: a sua mente, ela vai te fazer resistir. Ela vai querer te tirar daquilo. Ela vai querer fazer com que você fuja daquilo. Só que você não vai conseguir ficar bem por muito tempo se você ficar fugindo disso que está dentro de você. Porque isso está vindo justamente para te mostrar alguma coisa. Então, o primeiro passo é trocar a resistência por acolhimento. Por quê? Porque se eu fico num estado de resistência, se eu fico resistindo àquele sentimento, àquele pensamento que está acontecendo aqui, o que acontece? Esse sentimento, ele vai passando de dia após dia, então eu vou carregando ele comigo ao longo da minha semana, e aí o que acontece? Chega em algum momento, seja daqui uma semana, seja daqui um mês, seja daqui 2 meses, seja daqui um ano, que eu fiquei postergando de olhar para aquilo, ou eu vou entrar numa crise existencial, numa crise emocional muito forte, ou eu vou entrar num processo depressivo, ou vai se manifestar uma doença física no meu corpo, alguma coisa vai acontecer. Por quê? Porque aquele não é o meu estado normal, não é o meu estado natural, não é a minha essência. Entende? Então, ao invés de resistir, vamos acolher e olhar para isso. E quando essa emoção, ela se expressa e se manifesta através do choro, a água é um elemento da natureza que representa fluidez. Então a água, ela vem para fluir, ela não vem para ser represada. Por quê? Para pensar numa represa. Uma represa, ela fica represando água até um certo ponto. Chega um momento que o nível da represa começa a subir, e o que a empresa faz? Ela abre a represa para essa água escoar. Por quê? Porque se ela não abrir a represa, aquela represa vai estourar e a água vai destruir tudo. E é a mesma coisa com a gente. Se você ficar represando os seus sentimentos, se você ficar represando as suas emoções e trazendo resistência para esse processo, isso vai gerar sofrimento. E um dia a represa vai estourar. Porque ninguém aguenta isso. Isso não é sustentável. Então a primeira coisa para você transformar isso na sua vida é você acolher e decidir agir como um rio e não como uma represa. E isso é um processo consciente. Essa é a primeira coisa que a gente faz. É olhar para aquilo. É acolher aquilo, é deixar aquilo fluir. E eu fiquei, passando por essa etapa, eu fiquei uns 30 minutos chorando. Uns 30 minutos mas chorando assim, criança, chorando igual uma criança, soluçando. E fui chorando, até que aquela água foi parando de escoar naturalmente, né? A vazão foi ficando cada vez mais fraquinha, até que ela parasse. E aí vem uma segunda etapa, né? Um segundo processo do que eu fiz, que eu comecei a aplicar uma técnica do Theta Healing em mim mesma, né? Que foi o quê? Começar a me perguntar, que é uma técnica para a gente entender de onde esse sentimento vem, que é o digging, que a gente chama dentro do Theta Healing.
Então eu comecei a aplicar aquilo em mim mesma e entender de onde vinha aquele sentimento. O que ele estava querendo me ensinar? O que ele estava querendo me mostrar que eu não estava enxergando? O que eu tinha que aprender com aquele sentimento? E aí eu comecei a fazer downloads em mim mesma, que é uma técnica que a gente aprende dentro do Theta Healing também, que é começar a baixar em mim sentimentos e pensamentos positivos. Eu comecei a reprogramar a minha mente com pensamentos positivos. Ah, Andressa, mas eu ainda não tenho Theta Healing, como que eu faço isso? Comece a se perguntar, por que esse sentimento está vindo? Da onde que esse sentimento vem? Por que eu tô sentindo isso? No meu caso, eu tava sentindo muita saudade de uma pessoa. Muita saudade. Muita saudade. E aí eu comecei a olhar assim, tá, mas o que isso tá falando sobre mim? O que eu quero agora, nesse momento? O que eu gostaria de estar sentindo no lugar disso? Eu gostaria de estar sentindo acolhimento. Eu gostaria de estar recebendo amor, eu gostaria de estar me sentindo acolhida, de estar me sentindo recebida. Tá bom, eu não tenho isso na minha vida hoje ou eu tenho isso na minha vida hoje? Aonde que eu tenho isso na minha vida? Eu tenho isso comigo mesma? Tenho isso comigo mesma. Como que eu potencializo isso que eu tenho comigo mesma? Eu tenho isso hoje no ambiente que eu moro? Tenho isso no ambiente que eu moro. Como que eu tô nutrindo essas relações do ambiente que eu moro? E aí eu comecei a perceber e a sair desse lugar de vítima e comecei a perceber um apego, né? Na verdade, eu só precisava, porque a minha mente estava me falando assim, eu quero aquele acolhimento, eu quero aquele carinho, eu quero aquele amor daquela pessoa especificamente. Mas aí eu saio desse papel de vítima para entender o que a minha alma quer naquele momento, o que eu realmente estou sentindo, para que eu comece a olhar no meu dia a dia e no meu entorno e ver o como isso está presente no meu entorno. O quanto o universo está me dando isso através de outras pessoas, através de outros formatos, e que não tem por que eu ficar apegada naquela pessoa específica. Só que como que eu enxergo isso? Eu só enxergo isso se eu decido olhar para isso, se eu decido acolher isso. Porque se eu não acolher isso, eu não vou enxergar essas coisas. Entende? Então essa foi a segunda coisa que eu fiz. Eu comecei a me questionar de onde aquilo estava vindo. Eu comecei a me questionar o que aquilo estava querendo me ensinar, o que aquilo estava querendo me mostrar, o que eu tinha que aprender com aquilo, como que as minhas relações estavam nesse formato hoje, o que elas estavam me proporcionando. E comecei a olhar para essas questões. E aí eu comecei a me tranquilizar. Porque aí eu vi que nada mais era do que um lugar de vítima, um lugar de ego, um lugar de autossabotagem, de querer que seja exatamente daquela forma com aquela pessoa. Mas o universo é abundante. Ele tá me dando isso de várias formas, de várias outras pessoas. E por que é assim que está acontecendo agora? Porque é assim que era para ser. É o melhor e mais elevado para mim nesse momento. É assim que é. Porque se não fosse isso, teria sido de outra forma. Então eu aceito, de novo, é a não resistência. É aceitar o que está acontecendo no momento presente. E aí quando eu aceito isso e começo a entender isso, eu falo, tá bom, então... Aí automaticamente o meu sistema começou a relaxar, o meu corpo começou a relaxar, eu comecei a ficar mais tranquila. Aquele choro começou a ficar mais leve, entende? E aí eu comecei a me tranquilizar. E aí eu falei, tá bom, agora eu vou levantar. Agora eu vou levantar. E aí eu fui fazer o quê? Tomar um banho, que é o terceiro passo. Tomar um banho para limpar essa energia também no campo físico. E deixar essa água escorrer, só que você não vai tomar um banho sem presença, você vai tomar um banho com presença, imaginando o seguinte, que aquela água que está escorrendo sobre você,
ela é uma água que está levando e carregando todas essas tensões, esses pensamentos negativos, essas preocupações, essas emoções negativas, está levando tudo isso junto com ela e está indo lá para a Terra. E essa água, ela tá vindo e tá limpando todo o seu campo energético, todo o seu corpo físico, o seu corpo emocional, o seu corpo energético. E essa água tá levando isso. Se você tiver lavanda, use lavanda também no seu banho. Tem vários banhos de ervas que você pode fazer, né? Eu gosto muito da lavanda, porque a lavanda traz essa limpeza, tá? Então você pode fazer um banho também nesse sentido. E aí você fez esse banho, tomou esse banho, chora mais um pouco se vier o choro. Pra mim veio, então chora mais, aproveita que a água tá fluindo ali, deixa fluir e vai, entende? Então deixa aquilo passar por você, vai embora, tá? E aí saiu desse banho, vem um quarto passo que me ajuda muito a me restabelecer nesses momentos, que é o seguinte: eu peguei um playlist que tá nos meus stories hoje, esse playlist, que é o Desça Positivo Wake Up, que é acorde de forma positiva, a tradução. E lá eu tenho várias músicas e o playlist é aberto, você pode seguir ele se você quiser. E lá nesse playlist eu tenho várias músicas que me trazem felicidade, que me trazem ânimo, que me trazem energia, que me fazem bem, que me motivam. E aí eu coloco essas músicas e eu começo a dançar. E quando eu coloco essas músicas e começo a dançar e cantar junto, eu vejo que a minha energia vai subindo, a minha energia vai subindo, a minha energia vai subindo, eu vou ficando melhor, eu vou ficando melhor. E aquilo vai passando, aquilo vai sendo transmutado, transformado, ressignificado. E aí, eu faço esse processo de ficar dançando, de ficar cantando, de ficar me energizando positivamente, eu começo a ver essa mudança no meu estado de espírito. E aí eu fiz o quê? Eu fui lá e me arrumei muito maravilhosa. Peguei uma roupa que eu amo, me maquiei, me arrumei, me olhei no espelho, me chamei de linda, me chamei de maravilhosa, comecei a fazer postura de Mulher Maravilha. Por quê? Porque tudo isso vai gerando alterações biológicas dentro de você. E essas alterações biológicas é o que vai fazendo você mudar o seu ânimo, você mudar o seu estado, você mudar a sua congruência sistêmica. Então eu fui fazendo essas alterações dentro do meu sistema, tá? E aí fazendo essas alterações, aí eu comecei a me sentir melhor. E aí pronto, agora sim eu tô pronta para esse meu dia. Agora sim eu vou viver o meu dia, eu vou trabalhar, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Agora eu tô legal para isso. Entende? Mas passou por todo esse processo. E aí, à noite, eu fui fazer um trabalho espiritual ainda com o pessoal da casa. Então, a gente foi fazer um processo de meditação, a gente foi fazer uma dinâmica espiritual, a gente fez várias coisas. Então, entrei numa introspecção de novo. E aí, quando eu tava pensando aqui em compartilhar isso com você nessa live hoje, me veio uma pergunta, né? Hoje de manhã, que eu falei assim, eu fiquei pensando, nossa, o que normalmente acontece, né? Quando a gente passa por isso, o que às vezes acontece com as pessoas quando passam por isso? E aí eu percebi o seguinte, que às vezes a gente passa por isso, eu passei por isso no sábado, né? Andressa, quando eu passo por isso de novo, sei lá, no dia seguinte eu passei por isso de novo, o que eu faço? Faz as mesmas coisas, repete. Pratica tudo isso de novo, porque a mudança vai acontecer. Acontece que quanto mais você praticar, mais distante esses momentos vão ficar. Com menos frequência eles vão acontecer. Então, se hoje está acontecendo isso todo dia, faça isso de forma consciente todo dia. Daqui a pouco vai ser dia sim, dia não. Daqui a pouco vai ser a cada 2 dias, daqui a pouco vai ser a cada 3 dias, daqui a pouco vai ser a cada 10 dias, daqui a pouco vai ser uma vez por mês. Entende? Isso não é algo que acontece comigo toda semana, por exemplo. Isso é algo bem espaçado. Por quê? Porque eu pratico essas coisas com consistência. E essa é a questão. Não adianta você querer mudar algo na sua vida se você não praticar. Eu falei no início da live.
O conhecimento, ele só gera transformação na sua vida quando você pratica. A transformação está na prática. E é praticando isso que você vai gerar as mudanças que você está buscando para você. Então eu trouxe aqui para você hoje 6 coisas que eu fiz para você saber lidar com uma crise emocional, para você saber lidar com um momento de emoção muito aflorada, que você não está se sentindo bem. E o que você faz para transformar essa situação? E tudo isso está embasado em algumas coisas que sustentam esse processo, alguns conceitos que sustentam esse processo. O primeiro desses conceitos é sem resistência, porque a resistência gera sofrimento. Então, troque a resistência por acolhimento. Essa é a primeira coisa. Uma segunda coisa é você praticar isso, você agir, você sair de um papel de vítima e saber que só você pode sair daquela situação. Use as técnicas que você tem. Eu usei o Theta Healing. Use todas as técnicas que você tem à sua disposição. Ah, Andressa, eu não tenho técnica nenhuma à minha disposição. Então, está no momento de você adquirir conhecimento, para que esse conhecimento possa te trazer a prática para você gerar transformação. Então, existem esses princípios, esses fundamentos por trás. E é assim que a gente transforma qualquer coisa. Então, hoje, quando eu entendo isso, e aí eu agradeci muito o universo por ter acontecido isso comigo, porque agora eu apliquei aquilo que eu li no livro, que eu compartilhei com você no início da live. Aquilo que eu li no livro semana passada, eu tive a oportunidade de aplicar isso na prática agora. E o que acontece agora? Mês que vem, eu vou passar por esse ciclo menstrual de novo. E aí, no mês que vem, eu já vou estar mais preparada para lidar com essa situação. E ao invés de lidar do ponto de vista de sofrimento, eu lido do ponto de vista agora de me conectar com a minha potência interior, com a minha força interior, de me reconhecer, de me acolher, de me compreender e de saber como que eu transformo essas situações de forma rápida. Eu não fiquei uma semana sentindo isso, eu não fiquei horas, o dia inteiro sentindo isso. Não. Tá tudo bem se você precisar ficar um dia inteiro sentindo isso, se você ficar 2 dias inteiros sentindo isso, acolha você. Mas quanto mais você praticar esse processo de transformação, menos necessidade de ficar nisso você vai ter. É isso que eu queria trazer aqui pra você nessa live hoje. Tá fazendo sentido pra você? Você que tá ao vivo aqui comigo, tá fazendo sentido? E você que tá assistindo o replay, me conta depois por direct se você passou por isso, o que você vai fazer daqui pra frente, se isso faz sentido pra você. E uma coisa que eu queria trazer também por trás dessa mensagem é que a gente se conecte com essa força feminina que está dentro da gente e com mais mulheres à nossa volta, para que a gente resgate essa potência feminina, para que a gente resgate isso e assuma essa potência feminina. O planeta está pedindo essa potência feminina. A Mãe Terra está pedindo essa potência feminina. Então vamos olhar para isso, vamos se reconectar com isso. Vamos trazer esse resgate, essa força do feminino. Porque isso faz parte da cura que nosso planeta precisa. Isso faz parte, tá bom? Então, meus amores, eu espero muito que vocês coloquem isso em prática, tá? Eu espero muito que vocês apliquem isso na vida de vocês, porque é o fazer que vai gerar a transformação. E o que eu quero que você entenda aqui nessa live é o seguinte: eu te trouxe aqui coisas que eu fiz
Você pode fazer exatamente igual, você pode modelar isso, você pode repetir isso para você, mas isso aqui não é uma verdade absoluta. Isso aqui é uma forma que a Andressa encontrou, através de um processo de autoconhecimento, uma forma de lidar com isso. E essa forma, ela não vai ser constante o tempo inteiro. Daqui a um tempo ela vai mudar, porque eu vou ter mais conhecimento e eu vou aplicar outras coisas. Então, aplique do seu jeito. Escuta isso que eu tô te trazendo aqui e se questione. E faça as suas próprias perguntas, os seus próprios questionamentos. É o que eu falo aqui. Você precisa ser terapeuta de você mesma. Você precisa ser questionadora de você mesma. Você precisa ser dona da sua própria vida e olhar para essas questões. E não depender sempre de outra pessoa para fazer isso por você. Isso depende de você, o seu comprometimento com você e com a sua vida. Então é esse meu convite para você hoje, tá bom? E essa semana a gente vai ter mais live, eu vou divulgar aqui nos meus stories, provavelmente vai ser na quinta-feira que a gente vai estar juntas aqui de novo, mas eu divulgo nos meus stories para vocês, tá bom? Gratidão por estarem aqui, gratidão por todo mundo que assistiu o replay. E a gente se vê essa semana em mais lives e tem mais novidades que eu tô preparando aí pra vocês que eu vou anunciar aqui já também no meu Instagram, tá bom? Uma grata Marcinha que tava aí, gratidão lindona, gratidão a todo mundo que entrou aí. Obrigada por essa oportunidade e nos vemos aí essa semana na próxima live, tá bom? Beijo!